E aí, gente, tudo bem? Como que vocês estão? A gente vai dar continuidade em equilíbrio químico. Hoje a gente vai ver deslocamento do equilíbrio, tá? Só para lembrar rapidinho, como o PPT é o mesmo, condição para que ocorra um equilíbrio, né? Você está vendo que você tem que estar com o sistema fechado. Você lembra que eu falei? Na velocidade no sentido direto tem que ser igual à velocidade no sentido que inverso, tá? No equilíbrio, por exemplo, num gráfico, velocidade por tempo, tá vendo o gráfico aí? Quando você entra em equilíbrio, as velocidades se encontram. E num gráfico, concentração por tempo, para você identificar onde está em equilíbrio, a concentração fica o quê? Constante, tá? A gente vai ver o que seria equilíbrio, deslocamento de equilíbrio. E eu não quero que você pense que deslocamento de equilíbrio é algo ruim. Deslocamento de equilíbrio, às vezes, é um artifício para quando você está na indústria, você produzir mais daquele seu produto. Então você acaba tendo alguns artifícios para você deslocar o equilíbrio, né? Você consegue, de alguma maneira, manipular a reação, ela ir mais para a direita ou ela ir mais para a esquerda. E a gente vai ver quais são os principais fatores que afetam o equilíbrio, tá? Assim, existe o princípio de Le Chatelier, que norteia isso tudo, que esse deslocamento de equilíbrio, que é o que a gente vai discutir aqui, né? Quando provocamos alguma perturbação no equilíbrio químico da reação, se as velocidades dos processos direto e inverso forem alteradas, a reação sofrerá um deslocamento a fim de retornar ao equilíbrio, tá bom? Ou seja, se a situação está em equilíbrio e você altera o equilíbrio, ela vai se reorganizar para voltar ao equilíbrio de novo, tá bom? Esse é um exemplo que a gente vai usar, né, nos três, durante essa aula de deslocamento de equilíbrio. E esse exemplo aí foi é uma reação muito famosa, é o processo de Haber-Bosch, tá? Que foi usado na Alemanha para sintetizar nitrogênio, que é matéria-prima de bomba, tá? De explosivo, porque na guerra a Alemanha sofreu um bloqueio continental, ela não conseguiu comercializar para o Chile, ela pegava nitrogênio do Chile, mas ela vai fazer o que na Segunda Guerra Mundial? Tacar pedra nos outros? Não. Então, esses dois químicos conseguiram, de alguma maneira, fixar o nitrogênio, tá? É a reação de Haber-Bosch, produção da amônia. Então, vamos lá. Como podemos deslocar o equilíbrio? Nós temos três situações que a gente desloca o equilíbrio: a concentração, a pressão, lembrando a pressão somente quando o sistema é gasoso, e a temperatura. Guarda isso aí que eu botei para você, essa observação. O catalisador não influencia, ele não desloca o equilíbrio, ele faz com que você chegue ao equilíbrio mais rápido, mas ele não desloca o equilíbrio, tá? Então, os três fatores que deslocam o equilíbrio: concentração, temperatura e pressão, tá? Vamos começar pela concentração. O que você pode fazer com a concentração de H2? O que você pode fazer com a quantidade de H2 ali? Ou você aumenta ou você diminui, né? Pensa junto comigo. Você está aqui, tá beleza? Você vai o quê? Aumentar a concentração de H2. Show, você está olhando, beleza? Do lado direito, seu lado direito aí, você vai aumentar a concentração de H2. O que vai acontecer? Quando você aumenta a concentração de H2, fala comigo, fala comigo. Aumentei. Foi? Pensa assim, finge que aqui é o equilíbrio. Então, no meu nariz é a seta de equilíbrio. Você aumentou a concentração de H2. Quando você aumenta a concentração de H2, o que você tem que fazer para voltar ao equilíbrio? Você tem que aumentar esse lado. Mas como você vai aumentar esse lado? Você vai tacar alguém aqui? Não. Para você aumentar esse lado, você vai deslocar a reação para cá. Foi? Ou seja, você aumenta. Show de bola? Pensa de forma análoga. Se você diminui para você voltar ao equilíbrio, você tem que deslocar para o lado onde você diminuiu. Aí você aumenta. Ou seja, quando você aumenta a concentração de alguém, o equilíbrio vai para o lado oposto de onde está esse alguém que você aumentou a concentração. Quando você diminui a concentração, o equilíbrio vai para o mesmo lado que esse cara está. Ou seja, vamos lá. Ó, H2 e ON2. Se você aumentar a concentração deles, vou rabiscar. Ó. Peguei caneta. Ó. Se você aumentar a concentração desses caras aqui, o que vai acontecer? Aumentou a concentração desses caras. Você tem que consumir esses caras, é uma forma bonita de falar, para você produzir mais amônia. Ou seja, aumentou a concentração de alguém que está no reagente, vai para o lado oposto. Qual é o lado oposto dos reagentes? Os produtos. O equilíbrio vai para os produtos. Tá? Ou seja, nesse caso aí, sentido direto. A reação vai para a direita, sentido 1. Show? E quando você abaixa a concentração,
Quando você diminui a concentração, vai para o mesmo lado que o cara está, que é a esquerda, sentido inverso, sentido 2. Guarda isso. Aumentou a concentração, vai para o lado oposto. Diminuiu a concentração, vai para o mesmo lado. Tá bom? Vamos lá. Passando, a pressão. A pressão é diretamente ligada com o gás. E o gás, a gente faz uma reflexão em relação ao volume de um gás. Gás não tem volume, gás ocupa um volume. Isso aí está diretamente ligado ao número de mols que ele tem. Então, por exemplo, você tem 4 mols de gás antes da seta, né? Você tem 3 de H2 e 1 de N2. Ou seja, você tem quantos? 4 mols de gás. Show? Depois da seta você tem 2 mols. Pensa junto comigo. Pensa junto comigo. A pressão e o volume são inversamente proporcionais. Tá? Então, se você aumenta a pressão, você desloca para o lado de menor volume. Por que isso? Pensa comigo. Imagina que eu tenho um recipiente fechado aqui. Fechado o recipiente, tá? Que eu tenho gás aqui dentro. O que é a pressão interna aí? Como que você calcula a pressão aí dentro desse gás? É a quantidade de choques, né? A pressão não é força sobre a área, é a quantidade de choques que esse gás faz na parede do recipiente. Então pensa comigo, olha só, é importante você entender isso. Você está lá, show? Uma pressão, vamos botar de 4 atm. Essa é a pressão do equilíbrio, show? Você aumentou a pressão para 6 atm. Está no equilíbrio? Não. Mas o sistema vai tentar voltar ao equilíbrio, vai tentar voltar a 4 atm. Então, se você aumenta ela para 6 atm, para você voltar ao equilíbrio, porque quando você aumenta a pressão, ele vai para o lado de menor volume? Porque se você aumentou a pressão, saiu do equilíbrio, para você voltar à pressão de equilíbrio, vamos lá, 4 atm, foi para 6. Quero voltar para 4 de novo. Eu tenho que deslocar para o lado de menor volume para eu ter uma menor quantidade de gás, porque essa menor quantidade de gás vai refletir no menor choque de moléculas na parede do recipiente e a pressão vai diminuir. Tranquilo? Certo ou não? De maneira análoga, se você diminui a pressão. Se você diminui a pressão, o que vai acontecer? Você vai ter que deslocar para o lado de maior volume para que aumente os choques na parede do recipiente para a pressão o quê? Aumentar. Ou seja, quando você aumenta a pressão, você vai deslocar para o lado de menor volume. Quando você abaixa a pressão, você desloca para o lado de maior volume. Isso aqui que você tem que guardar. Aumentou a pressão, menor volume. Então, para essa reação, o aumento da pressão desloca para a direita. O abaixamento da pressão desloca para a esquerda, tá? Efeito da temperatura. Eu sei que a gente não viu ainda termoquímica ainda, mas a temperatura, cara, ela tem. Você classifica uma reação de acordo com o calor dela. Ou é exotérmica ou ela é endotérmica. Pensa comigo. Exotérmica libera calor, endotérmica absorve. Isso tudo tem a ver com a sensação que o processo te causa. Uma reação química é um sistema que ela libera calor ou ela absorve calor da vizinhança. Então pensa comigo. Se você está queimando carvão, é uma combustão. Você sabe que combustão ela libera calor. Ela é uma reação exotérmica. A queima do carvão é um sistema. Eu sou a vizinhança, então por isso quando eu chego perto eu sinto calor, porque é uma reação que libera calor para a vizinhança. Uma que é endotérmica, é o suor, né? Você evaporar o suor. O que vai acontecer? Quando você está gotícula aqui e você evapora, para a água sair do estado líquido para o vapor, ela precisa absorver calor. Ela vai absorver calor da onde? Da tua pele. Por isso que no suor você tem aquela sensação de resfriamento quando bate um ventinho em você, tá? Também, se você pegar álcool gel e passar na mão e botar debaixo da água, você vai sentir a mão gelada. Porque o álcool gel, para se dissolver na água, ele precisa absorver calor. Ele absorve calor da onde? Da tua mão. Então vamos lá, olha para essa reação aí. Você lê uma reação da esquerda para a direita, no sentido, vamos botar assim, entre aspas, prioritário. Da esquerda para a direita, tu vai lendo ela. Ou seja, da esquerda para a direita, o ΔH está com valor negativo, menor do que zero. ΔH com valor negativo é a reação exotérmica. Nesse caso, como ela tem dois sentidos, como você vai lendo da esquerda para a direita e o ΔH é negativo, é o sentido exotérmico. Da direita para a esquerda é o sentido endotérmico. Agora pensa comigo.
Se você aumenta a temperatura, você desloca para o lado da reação que gosta de calor, que precisa absorver calor para acontecer. Ou seja, se você aumenta a temperatura, ela sempre vai para o lado endotérmico. Quando você abaixa a temperatura, ela vai para o lado quê? Exotérmico. Olha para esse exemplo aí que eu coloquei para você. Se você, nessa reação aí, você aumenta a temperatura, ela vai para o sentido endotérmico, que é o sentido 2, que é para a esquerda. Se você abaixa a temperatura, ela vai para o sentido 1, vai para a direita, que é o sentido exotérmico. Tá bom? Bom? Dá um print aí, tenta fazer essa reação, esse exercício depois, tá? Faz ele com calma, beleza? Tenta fazer, dá uma lida nele. Qualquer coisa me procura no Instagram para a gente resolver, tá? A gente faz os exercícios juntos. Nesse aí, opa, desculpa. Dá uma pausa no vídeo, vê esse aí, ó, dá uma lida nesse. Opa, faltei. Nesse aí, tá? Né, continuação. E esse aí, ó, o outro, que é do Enem, beleza? A gente viu o deslocamento de equilíbrio. Depois a gente vai ver equilíbrio iônico, que é nada mais do que você inserir o pensamento de equilíbrio quando você tem íons envolvidos, tá bom? E, se Deus quiser, a gente vai caminhar aí com calma, tá? Espero que todos estejam bem, a família de todos vocês estejam bem, tá? Torcendo para que em breve a gente possa estar no presencial de novo, tá bom? Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus, gente. Tamo junto, tá? Beijo.